todos estejam muito bem. Hoje teremos nossa aula de ciências e para isso, estejam num lugar tranquilo, que vocês consigam se concentrar. Peguem o livro de ciências, o caderno, o lápis para fazer as devidas anotações, ok? Hoje iremos iniciar o capítulo 5, que tem como tema o uso consciente dos recursos ambientais. Você sabia que para nos alimentar, construir móveis, utilizamos recursos presentes no meio ambiente? No planeta Terra existe uma grande quantidade desses recursos, porém eles podem diminuir ou desaparecer. Por isso nós precisamos refletir sobre o consumo consciente desses recursos. Por isso também que nesse capítulo nós iremos tratar quais são as formas desses recursos e os impactos positivos e negativos, tanto no ambiente quanto nas vidas das pessoas. Essas imagens estão na abertura do capítulo de vocês também, certo? Nós temos aqui a praia, a mina e uma floresta, que são exemplos de recursos ambientais. No nosso Trocando Ideias, nós iniciamos com a indagação que diz o seguinte: quais recursos podem ser encontrados nos lugares apresentados nas imagens? Pensem aí, quais são esses recursos que nós encontramos nessas imagens? Se vocês falaram, por exemplo, o ar, a água, o minério, a planta, o solo, estão de parabéns, ok? São esses um dos recursos que aparecem nessas imagens. Próxima pergunta diz o seguinte: qual desses recursos podem acabar? Nem todos os recursos eles são infinitos, certo? Eles também podem acabar. Então, diante desses que a gente citou, qual deles podem acabar? Pensem aí. Se você pensou em minérios e plantas, acertou. Muito bem. E vamos explorar esses conteúdos, esses temas de recursos, quais podem acabar, quais não podem, mais um pouquinho para frente, ok? O ser humano e o uso dos recursos ambientais. Recursos ambientais são recursos presentes no meio ambiente que podem ser usados para obtenção de produtos e serviços para o ser humano. O cultivo de uma fruta, para que um produto seja produzido, eles utilizam os recursos ambientais. Uma folha, um papel, por exemplo, para que ele possa ser produzido, ele necessita de celulose da planta, que também é um recurso ambiental. Esse livro que está aí na mão de vocês, certo? Para que ele possa chegar até vocês, ele também utiliza vários recursos ambientais. E esses recursos ambientais, professora, eles são infinitos, porque nós utilizamos eles para várias coisas, então talvez ele seja, né? A resposta é não. Eles são classificados em duas classes. Eles são recursos renováveis e recursos não renováveis. Os recursos renováveis são aqueles que não se esgotam, como a luz do sol, o vento, a água, certo? São recursos que conseguem se formar em pouca quantidade de tempo. Os recursos não renováveis são aqueles que podem acabar ou demorariam milhares de anos para se formar, para se renovar. Por exemplo, o ouro, o petróleo, o carvão, ok? Então é por isso que nós precisamos utilizar nossa consciência no consumo desses recursos, porque eles possuem impactos positivos e negativos, tanto para o meio ambiente quanto para as pessoas. Fonte de energia elétrica. A geração de energia ela é muito importante para o ser humano. Por exemplo, para que a gente realize algumas atividades, nós precisamos dessa fonte. Para que a gente assista uma TV, use uma geladeira, jogue um videogame, tenha acesso à internet, nós necessitamos desse recurso que é as fontes de energia. E o que são fontes de energia, professora? São diversos tipos de recursos ou processos que possibilitam obter energia. Então, esses recursos, eles são transformados em energia. E para que eles sejam transformados, eles utilizam a força, que é a força mecânica, ok? E nós iremos explorar essas fontes de energia hidrelétrica, eólica, solar e térmica.
como exemplo a energia hidrelétrica, que ela utiliza a força da água para poder gerar energia. Essa usina ela é responsável por essa transformação. Ela usa a força da água e consegue transformar com a força para a energia elétrica. E você pode perguntar, professora, ela possui uma energia renovável e limpa, tem desvantagens? Tem sim. A desvantagem da energia hidrelétrica é que, para construir essas usinas, há desmatamento diário das florestas e isso pode ocasionar a extinção de animais. E também pode romper as usinas, acontecendo assoreamento e enchentes. A energia solar provém dos raios solares. Porém, para conseguir utilizar essa energia, é necessário o uso de placas solares. Essas placas, elas podem usar a energia solar para transformar a energia luminosa em energia elétrica. É um tipo de energia renovável e limpa. E como as outras energias, a energia solar também possui a sua desvantagem, que é o alto custo de aquisição das placas, que isso faz com que muitas pessoas não consigam adquiri-las. A energia eólica utiliza a energia presente no movimento das massas do ar, ou seja, da força do vento. É um tipo de energia renovável e limpa. Atualmente, os aerogeradores são responsáveis por essa transformação de energia eólica e energia elétrica. Também existem as suas desvantagens. Ela possui uma poluição sonora. Por que isso ocasiona, professora? Porque a transformação da energia eólica e energia elétrica acontece um barulho que muitas pessoas não conseguem suportar. Por isso, próximo dessa energia, provavelmente não possui residências. Ocasiona também a mudança no percurso de algumas aves migratórias, ocasionando também delas mortes de algumas. Energia térmica. Você já ouviu falar em máquina a vapor? Ou já viu em uma pizzaria um forno a lenha? Essas invenções precisam de energia térmica para funcionar. E a forma mais comum de obter energia térmica é por meio da queima de algum combustível, como o carvão, o óleo, o diesel ou a gasolina. Professora, e o que é combustível? É aquilo que pode gerar combustão, ou seja, que pode provocar a queima por meio do fogo. E esse esquema retrata princípios básicos de funcionamento de uma usina termoelétrica. E aqui nós temos o passo a passo para que ocorra esse funcionamento. Primeiro passo: o calor produzido embaixo da caldeira é obtido por meio da queima de combustível. Aqui ocorre a queima desse combustível. Segundo passo, a energia térmica aquece a água que passa para o estado de vapor. Ao aquecer, ele deixa de ser líquido e passa a ser vapor. No terceiro passo, o vapor de água em pressão e temperaturas altas move um pistão. Então, aqui acontece esse movimento, ele move esse pistão, ok? Que no quarto passo, o movimento do pistão ativa um sistema que executa movimentos circulares, ocasiona esse movimento circular. Os movimentos da correia ativam o gerador que produz a energia elétrica. Essas correias aqui vai dar movimento a esse gerador, que o gerador é responsável por produzir a energia elétrica. A energia térmica também possui a sua desvantagem. É um tipo de energia que libera muitos poluentes no ar, provocando alterações climáticas. Para automóveis como carro, moto, trem, avião funcionar, eles necessitam de energia. E essa energia provém da queima de combustíveis, que ocorre em um processo semelhante à da usina térmica, ok? Combustíveis fósseis, um exemplo é o próprio petróleo. São exemplos de recursos não renováveis, os combustíveis fósseis são recursos não renováveis, encontrados em reservas no interior da terra e no fundo do mar, que levam muito tempo para se formar. Nos últimos 100 anos, se tornou uma das principais fontes de combustível, a gasolina, a querosene e o óleo diesel. É uma energia que traz prejuízo ao meio ambiente,
certo? Principalmente por ela ser uma energia não renovável, como a queima desse combustível e o derramamento de petróleo nos oceanos. Esse derramamento de petróleo no oceano tanto prejudica a vida aquática que vive nos oceanos, quanto as próprias pessoas. Temos também o carvão mineral. Esse combustível se forma a partir da transformação de materiais de origem vegetais, como troncos e folhas, que foram enterrados naturalmente há milhares de anos. É um tipo de combustível poluente, pois libera gases que podem causar problemas ambientais. O combustível fóssil ele tem uma grande importância para a utilização da gente no dia a dia. Porém, ele traz muitos prejuízos também. Então, é preciso que a gente adote soluções para que possa substituir o combustível fóssil por outros meios menos poluentes, tanto para o meio ambiente quanto para os seres humanos. Ok? Efeito estufa. Você sabe o que é efeito estufa e como ele funciona? Não? Vamos aprender. O efeito estufa é um fenômeno natural, que ele tem como função manter a Terra aquecida, favorecendo assim a existência de vida no planeta. O Sol aquece a Terra por meio dos raios solares, e o efeito estufa ocorre quando os gases da atmosfera retêm esse calor do Sol para manter uma temperatura aquecida aqui no planeta. Quando essa quantidade de gases aumenta exageradamente, por exemplo, a queima do combustível fóssil, o desmatamento, certo? O efeito estufa ocorre um desequilíbrio, acontecendo assim o que nós chamamos de aquecimento global. Por isso a importância de se evitar usar o combustível fóssil, fazendo a substituição pelo biocombustível, que surgiu, os biocombustíveis são um surgimento da necessidade da humanidade de desenvolver combustíveis menos poluentes. Utilizam fontes renováveis obtidas a partir de produtos animais e vegetais. Esse esquema aqui é um exemplo de biocombustíveis vegetais. Temos como exemplos a mamona, canola, algas, milho, beterraba, soja, cana-de-açúcar e mandioca. Como são produzidos biocombustíveis, professora? Trazemos um exemplo para vocês como é produzido o etanol. Primeiro passo, a cana-de-açúcar é plantada em grandes áreas. Segundo passo, a cana-de-açúcar é colhida e transportada até a usina. No terceiro passo, na usina a cana-de-açúcar é moída, do seu caldo produz-se o etanol. No quarto, o etanol é vendido nos postos. E no quinto, muitos automóveis utilizam o etanol como combustível. No 4 é quando a gente encontra o etanol nos postos de gasolinas que nós vamos frequentemente. E no quinto é quando os carros já estão abastecidos do etanol. E temos também as vantagens e desvantagens dos biocombustíveis. Os biocombustíveis têm como vantagens, por ser renovável, ele ajuda a diminuir a emissão de gás carbônico. Também temos como vantagem a geração de emprego para as pessoas do campo. Como toda energia, toda fonte tem suas vantagens e desvantagens, as desvantagens do biocombustíveis é o aumento da água para o plantio e a devastação de áreas florestais, fazendo assim acontecer a diminuição da biodiversidade, certo? Praticando a ciência, e para a nossa tarefa da aula de hoje, vocês irão realizar as atividades das páginas 94 e 95 e realizar a leitura do assunto abordado. Vocês vão reler o assunto, certo? Para fixar. Bons estudos! Nos encontraremos das 15 às 17 horas no plantão das dúvidas. Beijo e até a próxima aula!